Oi, gente! Hoje eu vou ler para vocês um trecho do livro O Universo Conspira a Seu Favor, de Jerry e Esther Hicks, que são os mesmos autores do livro Peça e Será Atendido. Eu acredito que esse trecho vai trazer muitos insights para vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Por meio das poderosas leis universais, você recebe todas as coisas. Não importa se tenha muito ou pouco dinheiro, grande saúde ou contínua enfermidade, satisfatórias ou não gratificantes relações humanas. Tudo isso é determinado pela maneira com que aplica as leis do universo. Sem nenhuma exceção, está aplicando as leis. É você quem cria suas experiências físicas. De fato, toda e qualquer experiência vivenciada é atraída por você. Em resumo, você é a única criatura que cria sua própria experiência. A abundância ou a pobreza, a doença ou a saúde que você experimenta não são oferecidas por outra pessoa, nem representam recompensa ou punição. Suas vivências não acontecem para testar capacidade, agilidade ou merecimento. Não há alguma inteligência não física oferecendo ou negando bênçãos em decorrência das suas ações físicas. O que você consegue é consequência de seus pensamentos e correspondentes sentimentos no momento em que pensa nesses pensamentos. Esses impulsos de pensamento, o que você tem numa espécie de corrente não física, não muito diferente daquela que conhece como eletricidade, são magnéticos e, através de uma polaridade poderosa, você faz com que venham circunstâncias e eventos semelhantes para agregar sua experiência de vida. A seguir, nós vamos definir especificamente o processo de criação deliberada. Começaremos por dizer novamente que, sem exceção, você cria sua própria experiência, mesmo que não compreenda como faz isso. Você, na verdade, não deseja criar algumas coisas, mas na prática acaba fazendo exatamente isso. Chamamos a isso de criação por omissão. Em todos os casos, omissa ou deliberadamente, por propósito ou acidente, com clara intenção ou sem entender o que está se passando, você é quem atrai, convida, solicita e cria todas as coisas que integram sua experiência de vida. Os seres físicos agem a partir de ideias equivocadas. Geralmente pensam que o que você recebe é em razão da maneira como age. Muitos acreditam que a ação faz as coisas acontecerem. Não é verdade. De fato, muitos de vocês desperdiçam seus movimentos, como fogo de palha. Muito do que fazem é para tentar compensar a criação inadequada, que é resultante não de suas ações, mas de pensamentos e palavras e sentimentos afins. Por exemplo, seus hospitais estão lotados de gente que agora tenta fazer algo para compensar pensamentos em que antes essas pessoas estavam focadas. Ou seja, se você tem medo de uma doença ou várias e só pensa nisso, é o que vai trazer para sua vivência essa enfermidade. As coisas que lhe acontecem, as circunstâncias pelas quais passa, as relações humanas que desenvolve, enfim, tudo que surge em sua vivência chega a você não pelo poder de sua ação, mas pelo equilíbrio dos pensamentos em que fixa a sua atenção. Esses pensamentos evocam sentimentos compatíveis em seu ser interior, de maneira que isso serve de indicador para o que você está atraindo. Gente, só interrompendo aqui um pouquinho, não sei se vocês já ouviram em outros vídeos aqui no canal explicação sobre isso, para entender o que foi dito nessa última frase. Tá dizendo que cada vez que a gente pensa alguma coisa, o nosso ser interior também está focando atenção naquele assunto. E a indicação para a gente saber o que a gente está atraindo ou não é a nossa emoção. Porque quando a nossa emoção fica negativa a partir de algo que a gente pensou, isso indica que aquilo que a gente pensou é algo que o nosso ser interior não concorda. O nosso ser interior não está enxergando aquela situação daquele jeito.
Então, por exemplo, a gente tem um pensamento de preocupação e o nosso ser interior está com certeza absoluta que tudo vai dar certo, que os caminhos vão aparecer, que a gente tem ajuda, e a gente ali achando que não tem ajuda nenhuma, que tá sozinho. Então, você vai sentir uma emoção negativa porque você está acreditando em coisas que não são verdade. O seu ser interior tem uma visão mais ampla e está enxergando as coisas de outra forma. E quando você pensa algo que o seu ser interior concorda, que faz sentido, que é compatível com o que o seu ser interior pensa, aí você sente emoções positivas. E às vezes a gente sente até um arrepio bom quando a gente fala alguma coisa para alguém. E os Abraham ensinam que esse arrepio bom significa que o nosso ser interior está concordando com aquilo que a gente está falando e está feliz de a gente estar falando aquilo, de a gente estar chegando àquela conclusão. Agora voltando aqui. A maneira certa de atrair. No auge do verão, nossa amiga Esther estava andando sobre a grama em seu jardim, observando como tudo estava seco, inclusive a ramagem das árvores. Ela parou e disse com uma entonação clara e positiva: Abraham, eu desejo alguma chuva. Nós respondemos: E a partir dessa sensação de falta, você acredita que pode obter chuva? E ela retrucou: O que eu estou fazendo de errado? Nossa resposta: Por que você deseja chuva? E ela: Eu quero chuva porque mantém a grama bem verde, porque refresca as árvores, porque oferece a todas as criaturas água suficiente para suas necessidades, não apenas aquele pouquinho que nós colocamos no recipiente para os passarinhos. Eu quero chuva porque baixa a temperatura do ar e faz bem à minha pele. Tudo isso faz com que a gente se sinta muito bem. Retrucamos. Agora sim você está atraindo chuva. Gente, eu vou interromper aqui mais um pouquinho, porque a gente tá justamente numa época de seca e de queimadas, e eu tô há dias planejando gravar para o canal de reprogramações um áudio ajudando as pessoas a sintonizar com chuva, justamente por causa dessa história que eu tinha lido em outro livro. E nesse outro livro, o Abraham conta com um pouquinho mais de detalhes. Eles explicam para Esther que quando a gente pede nesse tom de súplica, a gente não está sintonizando com a resposta ao nosso pedido. A gente não está sintonizando com o nosso pedido ser atendido. Por mais que a gente tenha muita razão em estar pedindo aquilo, a gente atrai aquilo que a gente está sintonizando. E aí eles ensinam ela a sintonizar com o que ela queria. E aí eles induziram um pouquinho a ela falar justamente como ela ia se sentir se estivesse chovendo, ou se tivesse chovido já. E ela imaginou um monte de coisa, grama verdinha, os animais felizes, hidratados. E aí os Abraham falaram essa mesma coisa. Agora sim, você está atraindo chuva. E que naquela noite teve uma pancada de chuva na região em que ela morava, que não estava prevista na previsão do tempo. E eu precisei parar para comentar isso com vocês, porque isso é mais uma prova de como o nosso ser interior está sempre cuidando da gente. Porque quando eu escolhi o que eu ia gravar para vocês, eu simplesmente abri, tive a ideia, me inspirou ler esse livro, eu vi esse livro em cima da mesa e ele brilhou para mim, e eu abri numa página qualquer, com a intenção de abrir na página que teria o texto certo para eu ler para vocês, para esse vídeo de hoje. E veio justamente, eu estava lendo já, e aí veio justamente esse trecho falando sobre a chuva. Então, olha como a gente é cuidado, né? Porque tantos de vocês e de nós estamos pedindo por chuva, estamos desejando mais chuva, e eu queria mesmo compartilhar essa história com vocês, mas tinha acabado passando e eu não gravei, e olha como isso deu um jeitinho de aparecer aqui de qualquer forma. Então, bora lá, todo mundo tentar sintonizar com chuva, e eu vou, quanto antes, gravar esse áudio de reprogramação também, mas de qualquer forma, saibam que o caminho é esse. É a gente, se possível, até colocar áudio de chuva e ficar lembrando de como é quando chove, porque isso ajuda a gente a sintonizar com a chuva e não com a situação atual que a gente está vivendo. Agora, voltando aqui. Quando você ou as pessoas que conhece pensam continuamente sobre saúde? Quando estão doentes? Quando pensam continuamente em ter mais dinheiro? Quando o que tem não é suficiente? Quando pensam em encontrar uma pessoa para compartilhar a vida com companheirismo e cumplicidade? Quando estão sós?
Nessas condições, a partir de uma posição de falta, vocês atraem mais a carência daquilo que desejam, daquilo que realmente querem. Observe qual é a mensagem que temos. Você não pode sentir-se de uma maneira e pensar e falar de outra e esperar receber o que está falando ou pensando, porque o que sente influencia o que atrai. Você pode abrir um largo sorriso e dizer uma mensagem alegre, mas é preciso que isso expresse o que se passa em seu coração, os seus sentimentos. Esse é o ponto predominante da atração. Quando você se sente uma pessoa obesa, não pode atrair magreza. Quando se sente pobre, não pode atrair riqueza. Quando se sente só, não pode atrair companhia. Isso vai contra a lei. E o que é essa lei? Lei da atração. O desejo se manifesta da forma como foi esboçado. Antes que possa atrair o que realmente quer, é necessário que altere a maneira como se sente. Tem de colocar-se em um estado de boas sensações para que chegue a você o que considera bom. Já nos perguntaram, Abraham, você pode falar outra língua com Esther? Italiano, inglês ou francês? Nossa resposta é que nós não falamos uma linguagem de palavras, mas oferecemos pura essência ou impulso de pensamento, e Esther traduz para um estado inconsciente de seu ser. Nós nos expressamos com puro impulso de pensamento, como fazem todos os seres não físicos. É o idioma dos animais, que existem em ambas as dimensões, física e não física. Você está continuamente oferecendo mensagens ou puro significado ao universo, não por suas palavras ou pensamentos, mas a partir da maneira como se sente. Com certeza, a maneira como você se sente a cada momento é resultado de suas escolhas de pensamentos ou palavras, mas é o seu sentimento que manda a mensagem real ao universo, e seu modo de sentir é seu ponto de atração magnética. E isso é como foi definido por você. Gente, deixa só eu explicar isso para vocês, senão pode ficar confuso. Porque é claro que as palavras e os pensamentos ajudam a gente a encontrar o sentimento que a gente quer encontrar. Tanto que os Abraham frequentemente ensinam a gente a tentar achar um pensamento melhor sobre as coisas e ir sentindo a nossa vibração subindo conforme a gente vai encontrando um pensamento melhor. Mas o que eles estão dizendo aqui é que não necessariamente ao falar uma certa frase, né, ao escolher certas palavras, você vai conseguir gerar aquele sentimento. Então, o que você tem que observar mais é qual é o sentimento que você está gerando. Não adianta só palavras vazias, né? Então, às vezes, para você afirmar aquela coisa naquele momento, não está conseguindo te gerar o sentimento que você gostaria. Aí você vai ter que tentar encontrar um outro caminho, outras palavras, outros pensamentos. E às vezes a gente não precisa nem dos pensamentos, a gente consegue sentir sem estar pensando nada, né? Só sintonizar com a emoção de fato. Agora voltando aqui. O que confunde muitos, lembre-se de que começamos a explicar que você cria sua experiência e o que consegue é aquilo em que pensa. É que mandam uma mensagem por pensamentos e palavras diferente do que realmente sentem. Esther pensou que estava atraindo chuva por meio de suas palavras de pedido, mas a partir daquela posição de falta, o que ela podia atrair era somente mais falta. É imperativo que você abandone seu sentimento de falta, ou carência, ou negatividade, colocando nesse lugar uma sensação de ter, positiva, antes de atrair o que deseja. A razão primordial pela qual a maioria não tem a vida que deseja é porque o que diz e o que sente não estão em harmonia. O universo é sensível e receptivo somente quando há harmonia. Resumindo de maneira bem clara, quando pensa em algo que não quer, câncer, por exemplo, e sente a emoção negativa que qualifica de temor ou medo, então você tem harmonia e aquele câncer está a caminho de sua vivência. Quando você pensa em algo que quer, saúde perfeita, por exemplo, e sente emoção positiva de paz ou felicidade, você tem harmonia e essa saúde perfeita é o que vai vivenciar. Não é possível sentir emoção negativa e ao mesmo tempo estar em harmonia com algo que você deseja ou considera bom. Ao sentir emoção negativa, você influencia o universo nesse sentido.
literalmente está pedindo ou convidando algo que não deseja, ou mesmo acentuando uma carência. É importante que você esteja sempre sensível ao que sente, para saber quando realmente atrai o que não quer, para que possa parar essa atração negativa. Se você aceita a grandeza dessa mensagem, então está em condições de receber também o processo seguinte. E então, no capítulo seguinte, os Abraham ensinaram o processo de girar, que eu já vi traduzido em outro livro como pivotear. Mas nesse livro, os Abraham falaram assim: o processo de girar ajudará você a transformar seu ponto negativo de atração em um ponto positivo. Observe a seguir como isso funciona. Quando você sente emoção negativa, reconheça que seu sistema de orientação, desde o seu interior, está lhe dizendo duas coisas importantes. Primeiro, que há algo que você quer, caso contrário, não sentiria nenhuma emoção. Segundo, você está olhando para o que quer, mas em uma direção oposta. Ao reconhecer isso, diga para si mesmo: há algo importante que eu quero, mas não estou olhando para isso. O que desejo? Pode continuar nessa mesma linha de reflexão, acrescentando: por que eu quero isso? Quando pondera o que quer e por que quer, então já começa a imaginar-se como se estivesse naquela posição, como se tivesse aquilo, ou fosse, ou fizesse, até que sinta emoção positiva nascer em seu interior. Quanto mais você pratica esse processo, mais proficiente ele será e mais rápido acontecerá o giro. Você saberá ou reconhecerá exatamente quando completar o giro, no momento em que se sentir melhor. Gente, espero que vocês tenham gostado desse trecho que eu escolhi para vocês hoje. Espero que tenha clareado algumas coisas. E queria convidar vocês também para o workshop para manifestação de abundância e tudo mais que vocês quiserem, mas o foco principal vai ser em abundância, que vai acontecer no sábado que vem, dia 28 de setembro. Os ingressos estão à venda, vai ser totalmente online. E se você não puder assistir ao vivo, pode assistir a versão gravada depois. Nesse workshop a gente vai treinar muito junto, eu quero ajudar muito vocês a sintonizar com o que vocês querem, porque é essa que é a questão. Vocês estão cansados de saber que a questão é a gente conseguir gerar uma emoção diferente na gente, né? A respeito do que a gente deseja, uma emoção compatível com aquilo que a gente deseja. E eu programei aqui vários treinamentos e vou trazer os principais ensinamentos, no meu ponto de vista, sobre como manifestar o que vocês desejam. Espero você lá. Tem um link aqui na descrição do vídeo com mais informações e por onde você já pode fazer sua inscrição. Um beijo, gente! Até uma próxima!